E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o desenho, a habilidade de desenhar. É de fato uma habilidade ou é um dom? E aí, o que você acha? É um dom ou é uma habilidade? Bom, para a gente começar a conversar sobre isso, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, o que significa dom? O que é isso? A minha avó sempre me disse que eu tenho dom para fazer tal tipo de coisa. Minha mãe sempre disse que eu tinha dom para fazer tal tipo de coisa. O dom nada mais é do que uma habilidade dada por Deus, ou por um ser divino, independente da sua religião, se você acredita em Deus ou não. Bom, a minha opinião sobre, você já vai conhecer já já. Habilidade, o que é? Conjunto de informações aprendidas ao longo de um período de tempo que resultam em uma facilidade para se fazer algo. Você se prepara para fazer aquilo. Isso é habilidade. Você estuda sobre aquilo, você investe horas do seu tempo para que aquela habilidade X ela seja madura em você, ela cresça dentro de você. Com isso você não precisa só estudar, mas principalmente praticar. Bom, a minha visão dentro do desenho em relação a ser dom e habilidade é a seguinte. Desde muito pequeno, eu sempre desenhei, desde criança mesmo. E para mim sempre foi tudo muito difícil. Quando eu era mais novo, eu sempre fui uma criança pobre, e tinha sempre um amigo meu que desenhava junto comigo. A gente trocava essas informações, sabe? Porque a gente não tinha nenhuma pessoa para guiar a gente ali a todo momento, Alguém para tirar dúvidas, ou mesmo um vídeo no YouTube para a gente olhar lá, é assim que faz. Não, a gente teve que galgar o nosso caminho sozinho, sem a ajuda de mais ninguém, além de nós mesmos. Óbvio que quando a internet ela começou a se fazer mais presente nas nossas vidas, na minha vida e na vida desse meu amigo, isso foi ficando um pouco mais fácil. Mas até então, quando a gente era pequeno, a gente não tinha acesso, não tinha nem celular direito, isso era muito complicado. Então, conforme for passando o tempo, a gente estudou muito sobre desenho, a gente praticou muito. Creio que a gente mais praticou do que estudou em si, Hoje em dia eu tenho estudado muito mais sobre desenho do que na época, há um bom tempo atrás. Mais sobre partes teóricas, sobre teoria e tudo mais, porque a prática eu já tenho. É como se fosse a prática em qualquer coisa que você sabe fazer. É como aprender a dirigir. Ou mesmo assim, vamos colocar um exemplo mais prático. Aprender a andar de bicicleta. Se você aprender a andar de bicicleta, provavelmente você não vai esquecer mais como você anda de bicicleta. Mas, assim, existem aquelas pessoas que fazem manobras de bicicleta, pulam obstáculos, descem escadas de bicicleta. Enfim, essa pessoa anda do mesmo jeito de bicicleta que uma pessoa que não sabe descer escada, por exemplo, uma pessoa que acabou de aprender a andar de bicicleta? Obviamente que não. A pessoa que tem esse nível de aptidão, de ficar fazendo manobras com bicicleta e tudo mais, ela estudou muito, ela se empenhou muito para aprender a fazer o que ela faz. Ela caiu muito, ela se machucou demais, ela tem ossos quebrados, ela tem cicatrizes durante o processo. E é exatamente isso. O processo ele deixa marcas na gente. É como se fosse o seguinte, é como se fosse uma tábua. Se você colocar um prego na tábua e depois tirar, o prego ele não está ali mais, mas a marca do prego ele vai ficar. A habilidade é isso, é o caminho por onde essa marca vai nos levar. A quantidade de vezes que a gente já teve que abrir mão de fazer alguma coisa para estar ali, para aprender, ou às vezes a gente realmente não conseguiu fazer determinado tipo de coisa por N fatores externos, às vezes até mesmo emocionais, porque às vezes a gente não está bem se tratando dentro do desenho, isso conta muito. Não adianta a gente forçar uma pessoa a desenhar, a pessoa tem que desenhar porque ela quer desenhar e por aí vai. Não dá para forçar ninguém a desenhar. Você pode até forçar e vai ser uma coisa boa? Talvez sim. Mas aquela obra-prima é por pura e simples inspiração do artista. Todo artista tem isso. Toda pessoa que trabalha com arte tem isso.
né? Principalmente quando a pessoa ela trabalha muito tempo com arte, né? Principalmente assim, vou colocar o meu caso, eu que sou tatuador, eu trabalhando durante muito tempo com tatuagem e tal, só fazendo desenhos para as pessoas. No meio dessa pandemia que a gente está vivendo, eu estou ficando mais em casa. Então eu comecei a fazer artes para mim, né? Para mim eu digo assim, tipo, eu estou fazendo artes, gravando aulas e tudo mais, mas as artes que eu faço são artes que são da minha cabeça, ninguém mandou fazer. Essas artes são artes que impactam as pessoas de uma maneira positiva, né? Porque às vezes trazem alusão ao conhecimento de alguma coisa, ou mesmo chocam de maneira positiva, né? Quando você vê alguma coisa bonita, você para e olha e fala, nossa, realmente é uma coisa bonita. Esse tipo de impacto, né? Isso é muito legal. Bom, dentro desse âmbito, né? Tipo, se é dom ou habilidade, existem pessoas que realmente nascem com essa aptidão, né? Eu vi uma vez uma reportagem, se eu não me engano foi no Fantástico, né? Que era uma menina que ela era bem novinha, assim, se eu não me engano, acho que ela tinha uns 6, 7 anos, assim, acho que ela nem falava direito. Mas ela já desenhava coisas assim, super realistas, sabe? Desenhava com o dedo, inclusive. Cara, esse nível de habilidade é um nível realmente invejável, né? Mas é uma coisa que a gente tem que entender que é 1 em 1 milhão, né? Praticamente ninguém nasce com isso. E provavelmente ela teve alguma instrução para fazer o que ela faz hoje, né? Porque a habilidade de desenho, como eu já falei antes, né? Em alguns vídeos, é como se fosse a habilidade da fala, por exemplo. Hoje em dia, todo mundo sabe falar, a não ser quem é mudo, né? Não tem as cordas vocais. Mas, de qualquer maneira, ele sabe se comunicar, né? Vamos pôr assim, a habilidade da comunicação, fica um pouco melhor. Comunicar é um conjunto de elementos que a pessoa precisa saber, né? Primeiro, tem que ter um caminho de linguagem igual, né? Tanto a pessoa que está emitindo quanto a pessoa que está recebendo. Elas têm que saber a mesma língua que elas estão falando, né? A mesma linguagem. E se comunicar é uma coisa que todo mundo sabe fazer. Você sabe pedir, sei lá, quando você vai em um barzinho, você sabe pedir uma cerveja pro garçom, né? Sabe pedir um guaraná, sabe pedir alguma coisa pro garçom. Isso é se comunicar, da maneira mais simples e chula, assim, mais fácil de se entender, né? Dentro do nível de dom, ninguém considera a fala como um dom, a não ser as pessoas assim, que são super... conseguem convencer as pessoas e tal. Eu não estou falando desse nível de habilidade. Estou falando simplesmente pelo fato de falar. Todo mundo sabe falar ou pelo menos comunicar, não é? A gente aprendeu isso e todo mundo sabe fazer. Então, tecnicamente, não é considerado um dom. Mas, assim, coisas um pouco mais específicas, como desenho, como o exemplo que eu dei, né, do rapaz da bike, geralmente são considerados como um dom porque as pessoas que olham de fora não enxergam quanto de esforço tem embutido ali dentro. Eu faço algum tipo de tatuagem, por exemplo, existem tatuagens que são bem rápidas de se fazer, ou de nomes, né? É tudo muito rápido. Eu pego, coloco o nome no computador, a pessoa escolhe a letra, ou às vezes já traz pronta a letra, eu imprimo, faço o decalque, colo na pele da pessoa e passo a agulha por cima. Esse processo de passar a agulha por cima, dependendo do tamanho do nome, né? Se for esses convencionais, entre 7 a 10 centímetros, costumam levar, geralmente, assim, de 1 minuto até 5 minutos. E as pessoas, às vezes, pegam e falam assim, nossa, Gabriel, mas você me cobrou R$100 para fazer um trabalho em 5 minutos? Eu falo, é exatamente isso. Porque eu levei anos para aprender a fazer o que eu fiz em você em 5 minutos. Um dom, né? Eu, na realidade, tive que aprender, né? Eu tive que errar muito ali para aprender a fazer alguma coisa. Para aprender a entender... literalmente isso, aprender e entender qual é o melhor caminho. Às vezes a gente acha que, não, na hora eu desenrolo. Pode deixar comigo que na hora eu desenrolo. Eu sou muito disso, né? Chegar na hora assim, não, pode deixar que eu faço. Na hora eu desenrolo, não esquenta com isso não. Aí chega na hora você encontra um monte de dificuldade, porque você não se preparou para aquilo. A habilidade, ela é o preparo, o desenho que eu fiz. Né? Por que isso acontece? Porque eu acertei exatamente o que a pessoa sentiu quando viu a foto inicial. Eu acertei no sentimento, eu fiz ela sentir a mesma coisa. Agora, um pouco mais intenso, porque ela tá com uma coisa que é só dela. Eu fiz segundo aquilo que ela gostou, não é uma cópia,
Não é uma reprodução. A gente pode chamar de uma releitura, né? Mas, de qualquer maneira, se encaixa dentro dos padrões de um desenho exclusivo para a pessoa. E, ao meu ver, tatuagem ela precisa ser exclusiva, né? O desenho, você pode copiar o desenho? Cara, a nível de conhecimento, né? Tipo assim, quero testar essa habilidade aqui, por isso eu vou tentar copiar exatamente igual. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Sabe? Isso vai realmente forçar a tua cabeça a pensar como o artista inicial pensou. Mas dentro de tatuagem, aqui a gente está lidando com a pele das pessoas, né? Então é um pouco mais embaixo o buraco, ali a responsabilidade é bem maior, né? Dentro do desenho, eu acho super interessante, assim, se você vê alguma imagem que você tenha gostado na internet, ou mesmo alguém te mandou alguma coisa, ou sei lá, você viu alguma imagem, tá com uma imagem de referência, uma foto, por exemplo, tentar reproduzir a foto com as mesmas cores, com a mesma iluminação, com a mesma intensidade de luz, com o mesmo contraste. Galera, isso é muito bom a nível de entendimento, tá? Quanto mais vocês começarem a entender isso, de que treinar nunca vai ser o suficiente, melhor, tá bom? É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que já estão comigo no curso. Quando você fazer qualquer desenho, né? Suponha que você assistiu uma aula, você entendeu a aula e acompanhou na aula junto comigo. Você terminou o teu desenho da aula ali, gostou do que você fez? Faz de novo. E de novo, e de novo, de novo, de novo. Quando você cansar, tiver com a mão doendo, aí você para um pouquinho, bebe água, volta e faz de novo. E de novo, de novo, de novo. Aí quando essa mão estiver quase caindo, você pega ela do chão e faz de novo. Por que isso? Galera, isso tem até na Bíblia, no caso, né? Paulo, ele falava que para que as pessoas entendessem o que ele estava falando, era interessante que ele repetisse. Quanto mais ele repetisse, mais ele gravava. Mais as pessoas entendiam o que ele estava querendo dizer. Mais que ele falasse a mesma coisa, né? Isso também é um método socrático, né? Sócrates também usou isso. Então, galera, isso já é muito antigo, né? Não sou eu que estou falando agora. Eu entendi que, assim, quanto mais eu desenho alguma coisa, quanto mais eu pego referências diferentes para desenhar o mesmo desenho, melhor eu vou ficando naquilo, porque mais repertório eu vou criando. E eu vou falar sobre isso também. Se tratando de dom, né, vamos falar sobre dom, que eu falei sobre como gerar a sua habilidade, né? O dom, pessoal, geralmente foi o que eu falei no começo da aula, né? É uma coisa divina. Ele foi te dado de graça, né? De graça eu digo assim, sem esforço. Você pediu e recebeu, às vezes nem pediu e recebeu. Isso é muito bom, né? Se você sabe realmente para que dom que você tem, né? Qual é o nível do dom que você tem, cara, é ótimo, tá ótimo. Mas ao meu ver, é sempre importante estudar. Por quê? Ninguém é perfeito, né? Todo mundo erra. E quanto melhor você for, melhor você vai ser. É meio simples assim. Eu ouvi uma frase uma vez que ela é genial. Genial, genial. Ou você aumenta o nível das suas habilidades, ou você diminui o nível dos seus sonhos. Cara, isso me marcou. Por quê? Sabe, a gente quando começa a ganhar um certo tipo de dinheiro, ou às vezes entra dentro de um ramo diferente, às vezes até mesmo suponho que você já desenha e tal, está só vendo os vídeos para se especializar. Bom, a gente começa a criar expectativas, né? Eu quero fazer um curso para melhorar, porque um dia eu quero chegar em tal lugar, quero aprender a desenhar tal coisa, porque eu acho muito bonito, quero fazer um quadro para alguém, porque eu acho muito legal, quero aprender a desenhar, porque eu acho muito legal, né? Eu amo tatuagem. Galera, independente. Se você não estudar, se você não aumentar suas habilidades, você vai ter que diminuir seus sonhos, né? Então, assim, nada mais justo, nada mais certo do que aprender a fazer de maneira correta. Assim a gente só faz uma vez, não é? Aí que entra a diferença entre dom e habilidade. Na habilidade, se você não pesquisar ou mesmo tiver um certo nível de repertório em cima daquilo que você está aprendendo a fazer, não só dentro da área de desenho, tá? Falando assim, pode ser de qualquer área que você tiver interessado. Dentro da área de tatuagem, qualquer área.
se você não tiver um interesse de pesquisar as coisas, né? Ver em mais de um local, comprar livros sobre, né? Conversar com seus amigos sobre. Quanto mais interesse você tiver, mais isso vai ficar inerente em você, né? Vai começar a entrar ali nas suas veias, você vai respirar isso, ao ponto de você ser chato, seus amigos pararem de te chamar para os rolês, porque você só fala do determinado assunto. Esse é o objetivo. Porque assim você começa a fazer amigos que só realmente estão inseridos dentro do meio, né? Óbvio que você não vai ser chatão, né? O pregador da galera, palestrinha, não é isso. Mas assim, você vai saber e ser especialista no assunto. Você vai acabar se tornando especialista no assunto por falar muito sobre isso. Né? Uma das melhores maneiras da gente aprender sobre alguma coisa é ensinar. Essa frase uma vez, isso também marcou. Sabe? Que a gente só consegue ter alguma coisa só é realmente nossa, quando a gente consegue dividir ela com alguém. Isso é muito bonito. Né? Mas para mim se tornou uma verdade. Quanto mais eu ensino sobre tatuagem para as pessoas, quanto mais eu ensino sobre desenho para as pessoas, quanto mais eu ensino sobre aquarela, enfim, quanto mais eu ensino para as pessoas, mais parece que eu sei. Porque assim, tudo aquilo que eu estou ensinando eu já fiz antes, obviamente, né? Então, que está dentro de mim, sabe? Eu nunca parei para falar, olha gente, é assim que faz um traço, é assim que faz não sei o que, não sei o que. Eu nunca parei para exemplificar aquilo que eu exatamente sabia. E fazendo isso nos vídeos, né, nas aulas, eu comecei a entender que, tipo assim, eu realmente sei de alguma coisa, né? E isso é muito bom. Só que quanto mais eu dividia esse conhecimento, mais esse conhecimento era meu. Né? Então, assim, é legal, às vezes, quando você quer aprender alguma coisa, né? E você tá no caminho ali, mas não sabe, tipo, eu não tenho dom para isso. Eu não sirvo para esse tipo de coisa. Cara, você serve sim. Você serve sim. Geralmente, quando eu falo isso, as pessoas ficam um pouco chocadas. Mas vamos lá. Você acha que Deus daria um dom de desenho, vamos colocar no nosso assunto aqui, né? De desenho para um macaco? Para um elefante, por exemplo? Você acha que ele daria esse dom? Aquele elefante ele sabe desenhar. É um pouco bizarro isso, né? Falar sobre isso. Às vezes você nunca parou para pensar sobre isso. Mas, cara, tem treinadores não sei exatamente qual região da África, né? Não sei nem se é na África em si. Mas tem treinadores de elefantes que ensinam seus elefantes a desenhar. E os elefantes fazem desenho de elefantes. É um pouco redundante, até mesmo engraçado. Mas, cara, se o elefante, que não tem nem mão, não tem nem polegar opositor, consegue desenhar, por que você não vai conseguir? Responde aí. Não dá para responder não, cara. Qualquer pessoa pode, sabe? Qualquer pessoa pode. E agora eu vou falar um pouquinho sobre mim, porque realmente isso já aconteceu muito, cara. Muito, muito, muito. Principalmente no estúdio isso ainda acontece, né? Quando eu desenho alguma coisa para alguém, o cliente chega, né, fala a ideia. Eu geralmente não gosto de pesquisar muita coisa na internet, não. Eu gosto de rascunhar ele na frente do cliente para apresentar um trabalho que seja exclusivo, né? Assim ele tem a referência do que eu fiz. A referência é o que eu fiz, não o que ele viu antes. Enfim, quando eu estou rascunhando alguma coisa pro cliente, geralmente eu ouço a frase seguinte: nossa, isso é dom mesmo, hein? Ou então, nossa, eu não sei desenhar nem um bonequinho de palito. Essa eu acho que é a frase que eu mais ouço, né? Não sei desenhar nem um bonequinho de palito. Cara, mas quando eu era mais novo eu também não sabia não, antes de eu começar a desenhar. Mas eu só passava por cima. Passei tanto por cima que eu comecei a entender quais eram as formas. Então, assim, eu creio que nesse nível, né, quando as pessoas elas não conseguem entender qual foi a tua história até ali, qual foi o teu nível de desprendimento do resto das coisas, né, porque desenho é realmente abrir mão de muita coisa. Às vezes você abre mão até mesmo da sua família para você dedicar um tempo à arte, ao desenho. Né? Isso eu não enxergo mais de uma forma triste, tá? Eu enxergo de uma forma glamourosa, porque muitas pessoas não conseguem abrir mão. E tá tudo bem também se você não quer abrir mão, tá? Para desenhar. Assim, cada um tem o seu aprendizado, cada um tem o seu nível, cada um sabe onde quer chegar. Né? Tá tudo bem. A gente não precisa se cobrar tanto assim, tá bom? Eu sempre explico para essas pessoas que chegam e falam, né, nossa, isso é dom, isso aí foi Deus que te deu. Cara, eu sempre explico o seguinte: pode realmente ter sido Deus que me deu,
mas que eu estudei pra caramba para saber o que eu sei hoje, eu estudei. Né? Então vamos pôr ali que é o meio a meio. Né? Não é só graças a ele, não, é graças a mim também. Porque se eu ficasse sentado, parado, cruzasse o braço ali e falasse, beleza, Deus, agora é contigo. Cara, acho que nada ia acontecer, né? Então, assim, tudo depende da gente. Tudo depende das nossas ações, dos nossos sonhos, tá? Do nível de abdicação que a gente vai ter, do nível de imersão que a gente vai ter. Né? Eu sempre falo sobre isso com os meus alunos também, porque é o seguinte, a imersão ela é um dos fatores principais para a gente começar a se ambientar no que é desenho, no que é tatuagem. O que é imersão? Imersão é fazer aquilo que eu falei antes, né? É você começar a ver vídeos no YouTube somente sobre o assunto específico, vamos chamar de assunto X, tá? Ver vídeos no YouTube somente sobre o assunto X, pesquisar, eu mesmo, ver somente revistas sobre o assunto X, conversar com pessoas que entendem do assunto X, seguir no Instagram pessoas que falam e reproduzem, né, estão inseridas dentro do assunto X. O que mais? Praticar o assunto X, né? Isso é muito importante, até aí só foram 5 coisas. A imersão, ela é você abrir mão dessas coisas que tiram o nosso foco, sabe? Às vezes televisão, WhatsApp, um joguinho que seja no celular, que eu sou muito viciado em joguinho, o joguinho me tira atenção demais. Isso eu tô falando é mesmo pra mim. Enfim, um joguinho, né? Às vezes até mesmo, vou colocar aqui que eu já vi acontecer, sabe? Um nível de amizade não te incentiva a melhorar, ele só te puxa pra baixo. Eu já vi isso acontecer, né? Não tô falando mal, tá? Não tô falando mal de ninguém, não. Mas eu já vi acontecer pessoas, assim, que estavam imersas no assunto, né? Tipo, falando sobre isso, somente sobre o assunto X, né? E um amigo em específico, ou os amigos específicos, foram lá e desanimaram completamente a pessoa. Falaram, cara, isso daí vai dar em nada. Olha fulano já tá muito na frente de você. Comparação também é outra coisa péssima. Não fica noiado com isso, não. Vamos conversar sobre outra coisa. Vamos sair tal dia, que não sei o que. E esses amigos, aos pouquinhos, eles vão puxando a gente. Isso é uma coisa realmente que acontece muito. Se você é um desses tipos de amigos, não seja mais, seja um incentivador. Tá? Se teu amigo chegou para você, cara, olha que legal, eu quero fazer tal coisa, quero aprender tal coisa, quero fazer o curso X, quero entrar na faculdade Y. Cara, incentiva, vai mesmo, cara, vai mesmo, vai ser muito bom pra você. Mas fala de coração, tá? Não fala assim, vai mesmo, mas no fundo você tá ali, não vai dar nada não. Cara, não sei esse tipo de pessoa, é muito ruim ser assim. Tá bom? Torça pelo seu amigo, porque a vitória dele vai ser a sua vitória também. É sempre assim, às vezes a gente nunca sabe quando vai precisar de alguém, né? E é ideal que a gente não precise de ninguém. Assim, no mundo ideal, né? A gente não precisa de ninguém, mas a gente sempre vai precisar. Seja, às vezes, realmente numa parte um pouco mais prática, né? Tipo, de ajuda prática. Às vezes seja uma pessoa que conseguiu ganhar alguma coisa, conseguiu realizar um sonho específico, e você só vai lá e conversa com ela. Né? É inspirador, cara. É inspirador. Entendeu? Então, assim, se você pode ser um incentivador, melhor ainda. Vai ser uma pessoa que as pessoas vão querer sempre estar perto. Não é? Quando eu comecei a desenhar, eu tive um incentivador, sabe? Esse incentivador, ele, no caso assim, ele era meu professor, né? Eu confesso que eu sentia até raiva, não é bem raiva a palavra, sabe? Tipo uma indignação, de tipo assim, caraca, cara, como é que aquele cara sabe desenhar tão bem assim, cara? Eu não consigo fazer, como que ele consegue? Cara, com o tempo foi passando, né? Eu fui desenvolvendo essa habilidade e eu comecei a entender que você não precisa ter inveja de ninguém, tudo acontece no seu tempo, sabe? Bom, e como tudo acontece no seu tempo, eu creio que cada pessoa tem um nível de aprendizado diferente da outra, né? Você pode aprender mais rápido do que eu, você pode saber coisas que eu não sei, obviamente você sabe muitas coisas que eu não sei, né? E você pode usar todas essas informações que você sabe a seu favor. Ou até mesmo você pode conhecer pessoas que te ajudem nisso também. Né? Conhecimento é tudo.
quem tem amigos, né, nunca morre sozinho. Falando dentro desse meio de amigos, é interessante que você tenha alguma pessoa para te ajudar, sabe? Eu tive uma pessoa assim na minha vida, tenho ainda, né, até hoje, e é uma pessoa muito importante, sabe? É uma pessoa que realmente quando... Nem todo dia a gente tá bem, né? É uma pessoa que nos dias ruins, ela vai estar ali para te ajudar também, para o seu dia não ser tão ruim assim, né? Para ela conseguir falar alguma coisa com você que talvez você já sabia ali dentro de você, mas ela vai te lembrar isso, né? Isso é muito legal. Quando a gente fala em relação a dom e habilidade, é importante desmistificar que nada vem de graça pra gente, né? Se você já tentou arrumar um emprego, ou mesmo se você não tinha muitas condições de comprar as coisas quando você era mais novo, ou mesmo até agora, a gente sabe, né, que nada cai do céu. Tudo que a gente consegue é através do nosso esforço, né? Tipo, com muita fé a gente luta e tal, a gente consegue batalhar e conseguir, né? Algumas pessoas não conseguem, infelizmente, mas tudo é muito penoso, né? Tudo é muito difícil. Nada é tão fácil assim. Algumas coisas são, né? Mas a maioria das coisas não é tão fácil. Então, às vezes tem alguém ali para lembrar de você que você é capaz, que você consegue e que só basta você tentar mais uma vez, né? Erguer a cabeça e tentar mais uma vez. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Tá bom? Isso desmistifica um pouco aquela relação de dom e habilidade que parece quando eu falo assim, isso é dom. Quando alguém fala, quando eu ouço isso de alguém, como se a pessoa estivesse pegando todas as horas de estudo, todos os conhecimentos, todas as horas de prática, todos os trabalhos que você fez e falasse assim, tudo muito bonito, mas é muito fácil fazer isso quando alguém te dá a habilidade de fazer. Às vezes eu ouço isso como, não é bem como uma ofensa, sabe? Mas é como um desmerecimento de todo o esforço que eu já tive, de todos os perrengues que eu já passei, as dificuldades que eu já tive, né? Das faltas de materiais, por exemplo, né? Que já aconteceu comigo. E eu sempre tento explicar para essas pessoas, falar, olha, realmente, pode ser dom, alguém pode ter me dado isso. Mas a minha parte nisso com certeza tem, cara, porque não é fácil não. Não é fácil sentar na frente de uma pessoa que você nunca viu, ela falar alguma coisa, cara, quero representar, sei lá, minha mãe, por exemplo, né? O amor que minha mãe tem por mim. Aí você vai lá e faz um desenho, tipo, de uma... simbólico, óbvio, né? Sei lá, um exemplo aqui, de um ninho com uns passarinhos pequenininhos e um pássaro maior com todos eles em cima. Né? Isso representa tipo os filhos, a mãe, o amor, representa tudo, cara. E você fazer esse desenho, mostrar pra pessoa, olha, cara, fiz esse desenho pensando no significado que você queria me mostrar, essa aqui é a sua mãe, essa aqui são vocês e seus irmãos. Tipo, aí a pessoa se emociona, mas isso é uma coisa que eu aprendi. Não foi uma coisa que alguém me deu, sabe? Eu aprendi, tipo, eu errei muito. Eu não entendia isso quando era mais novo. A experiência foi me fazendo aprender essas coisas, né? Eu tenho pra mim que a habilidade, ela é como se fosse um carvão. É um carvão. Imagina um carvão. Quando você... Carvão de grafite, né? No caso. Quando você esquenta ele a uma temperatura extrema, né? As moléculas desse carvão de grafite, elas se expandem e começam a trocar de posição, né? As moléculas elas começam a alterar, né? Elas alteram a sua forma. E aquele carvão começa a virar um diamante. Isso acontece muito dentro de vulcões. Isso acontece muito quando caem meteoros na Terra, né? Tipo, a pedra entra na nossa atmosfera, aí tem aquelas... Ela entrando na atmosfera tem a resistência do ar, ela entra em combustão, enfim.
Vocês pesquisam um pouquinho no Google aí que vocês vão saber o que eu estou falando. Quando você esquenta o carvão em uma temperatura surrealmente quente, né? Ele pode se tornar um diamante. E isso para mim é habilidade, né? Pode ser, tipo, o dom pode ter sido o carvão que alguém te deu, né? O que alguém te mostrou. Pode ter sido, isso pode ser o dom. Mas a habilidade é você que tá ali, cara. Você tem que esquentar aquilo ali o máximo possível para futuramente aquilo se tornar um diamante, né? Para as pessoas olharem e falarem, nossa, que diamante bonito você tem. Né? Nossa, que coisa bonita, né, que você fez, enfim. Mas isso só depende da gente trabalhar isso ou não, tá? E eu digo isso com propriedade porque eu sei e já passei por isso. Né? A habilidade, o diamante que eu tenho hoje, ele foi moldado realmente com muito esforço. E só quem estava comigo que percebeu. Né? Às vezes até mesmo as pessoas que estavam comigo não perceberam isso, porque eu sou um cara meio tímido e bem recluso, assim. E eu gosto, quando eu tô sofrendo, eu gosto de sofrer pra mim, sabe? Tipo, sentir aquele sofrimento e tudo mais, eu gosto de sofrer pra mim. Isso é uma coisa que eu tenho em mim, entendeu? É particular meu. Então eu ficava no meu cantinho, treinando, às vezes ficava super frustrado que eu não conseguia fazer alguma coisa, mas eu sempre treinava. Se eu não conseguia fazer, eu tentava fazer mais de uma vez, até conseguir, né? Eu já falei isso em alguns vídeos anteriores, mas eu gosto de ser ignorante, né? Ignorante no sentido de, tipo assim, eu não aceito que quando eu quero alguma coisa, eu não aceito que eu não consiga aquela coisa. Então eu vou tentar até conseguir, né? As pessoas chamam isso de persistência, mas eu entendo isso como ignorância, né? Não ignorante do, tipo assim, ser ignorante com as pessoas, né? Ser truculento, não é isso. É tipo você não aceitar aquela situação que está acontecendo ali com você atualmente e falar, cara, eu vou melhorar minha habilidade treinando em cima disso aqui mesmo, né? E ir lá e conseguir, cara, porque dá para conseguir. Mas no momento, quando você estiver passando por isso, quando você se deparar com uma dificuldade dentro do seu caminho, seja ele qual for, até mesmo para começar, provavelmente você vai ser tomado por uma insegurança tremenda, por um medo tremendo e por uma repulsa daquilo ali. Esses são os sentimentos principais, tá? Você não vai querer fazer, tipo, não, isso é muito difícil, né? Acho que não é pra mim, não. Acho que talvez eu não consiga fazer mesmo, não. Né? Acho que eu não sou capaz de fazer isso. Cara, esses sentimentos, eles são muito naturais, principalmente quando você se compara com outra pessoa. Vou falar um pouquinho sobre isso porque eu acho que é super importante para eu concluir. A comparação, quando você se compara com alguém que é muito, muito melhor assim, em níveis de habilidade, seja em qualquer setor, tá? Pode ser dentro de tatuagem, dentro de desenho, qualquer coisa da vida. Quando você se compara com alguém, pode acontecer duas coisas. Primeira e mais comum, você vai olhar aquilo e falar assim, nossa, eu não consigo fazer isso. Nossa, eu não consigo chegar nesse nível, nossa, eu não consigo. Esse cara daí é muito bom. Mas assim, fazer assim, esse cara é fácil também, isso é dom, porra. O cara tem um dom, então é fácil. Não dá pra fazer. Esse é o primeiro sentimento, né? Tipo, você olha, se compara, vê o que você tá fazendo e fala, nossa, sou um bosta, não vou conseguir fazer. Aquilo te trava. Isso, todo mundo passa por isso, né? E tem um segundo sentimento, que é o que eu tento trabalhar a minha mente e tento explicar para os meus alunos, que é importante você trabalhar sua mente para pensar dessa forma. Quando você se comparar com alguém que é muito melhor, você fala assim, caraca, eu posso chegar lá também, então, né? É só eu treinar igual esse cara treinou. Que eu posso chegar lá, posso até mesmo ser melhor do que aquilo ali. E aquilo, ao invés de te travar, te impulsiona. Você fala, caramba, dá pra ser assim, né? Dá pra chegar lá. Que legal. Esse é o pensamento positivo em relação a uma situação de bifurcação na sua vida. Porque você, na realidade, eu digo bifurcação porque você pode ou optar pela primeira opção e se enclausurar dentro de você mesmo e travar aquilo, não querer fazer mais, ou pela segunda opção, e tipo assim, cara, eu consigo, eu posso, acho que eu vou conseguir, vou lá, vou tentar aqui, vou fazer. Eu acho que é isso, sabe? Você tem que tentar, você tem que querer fazer.
né? Mas tudo realmente está aqui dentro, ó, da nossa mente. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, independente do que ela seja, como eu falei antes, você tem que ser o melhor possível, né? Por mais que você não tenha habilidade ainda para fazer uma coisa boa, mas você tem que ser o melhor possível na sua imperfeição. Porque quanto mais você trabalhar isso, mais próximo de um diamante vai ser, né? E agora eu vou concluir aqui explicando realmente o que eu acho. Desenho é habilidade ou é dom? Bom, você pode ser uma pessoa muito religiosa e falar, não, é dom com certeza. Tudo bem, não discordo de você. Mas do meu ponto de vista, desenho é pura e exclusivamente habilidade. É esforço, é abnegação das outras coisas, né? É sacrifício. Desenho é sacrifício. Desenhar bem é você sacrificou alguma vez na sua vida, uma hora. Né? Você abriu mão de estar com alguém, de ir para algum lugar, para ficar em casa desenhando, ou para desenhar em tal lugar, sabe? Você abriu mão de alguma coisa para fazer isso. Quando a gente abre mão, a gente faz um sacrifício. Esse sacrifício, todo sacrifício é recompensado. Todo. Por mais... Às vezes a gente não consegue enxergar, sabe, essa recompensa? E às vezes isso pode travar a gente. Mas assim, quanto mais você se sacrificar, melhor vai ser essa recompensa. Você vai chegar em um ponto do seguinte, geralmente quando a gente começa, a gente é muito autocrítico. E essa autocrítica, né, pode se dar em forma de comparação com outras pessoas, ou mesmo comparação com a gente mesmo. A gente tem um certo nível de habilidade que a gente quer ter, mas a gente não tem ainda. Então a gente fica se comparando com a gente mesmo. Caraca, tá muito ruim isso. Ficou muito ruim, não é pra mim, não é pra mim. Essa autocrítica, ela não pode travar a gente. Essa autocrítica tem que ser sempre o trampolim, tá? Tipo assim, você fez alguma coisa, não gostou, mostra pra outra pessoa. Se a pessoa falar assim, ficou bem ruim mesmo, aí realmente você tem que fazer de novo. Mas geralmente, as pessoas que não estão inseridas no meio, elas vão olhar e falar assim, nossa, ficou bem legal. E é isso, cara. É de bem legal a ótimo, a perfeito, a incrível, a nossa, que a gente tem que subir, né? Por isso eu acho que é habilidade, não é dom. Quando a gente não nasce sabendo das coisas, a gente vai aprendendo, a gente vai se fazendo, né? O que nasce pronto é objeto. Celular nasce pronto, fone de ouvido que eu estou gravando nasce pronto. E eles vão se desfazendo com o tempo. Vão ficando velhos, né? A gente vai usando, eles vão estragando, né? Vão ficando desatualizados. Um objeto, ele tem essa característica, mas nós, como seres humanos, nós estamos em constante evolução, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Se você, sei lá, tem 50 anos e está ouvindo isso, nunca desenhou na vida, você pode aprender a desenhar, cara. Depende do teu nível de abdicação das suas outras coisas, né? Tudo vai depender do quanto você se esforça, quanto você quer isso para você, né? Porque desenho é realmente habilidade, tá bom? E essa habilidade a gente só consegue se esforçando, não tem outro caminho. O caminho é longo mesmo, tá? Tem pessoas que têm uma certa aptidão para isso, mas de qualquer maneira, essas pessoas que ainda têm uma aptidão, elas precisam treinar, né? Eu acho que ficou bem claro aqui sobre o que é dom e o que não é, né? Se fosse dom, a pessoa ia nascer um Van Gogh da vida. Não existe isso, né? É o que eu sempre falo para todo mundo, cara. Leonardo da Vinci foi um escultor e um pintor renascentista que ele é conhecido no mundo inteiro. Cara, na época não tinha o que a gente tem hoje em dia de internet, né? Não tem nem o que eu tinha na minha época de, tipo assim, livros de anatomia, livros médicos de anatomia. Inclusive os livros médicos de anatomia que são escritos hoje em dia começaram a ser baseados nos desenhos de Da Vinci. Então, assim, o cara, ele foi lá no necrotério, não sabia desenhar, mas tinha uma curiosidade imensa de aprender. Ele não sabia desenhar, ele tinha um braço, ele tinha uma perna, mas assim, se olhando é completamente diferente quando você olha para outra pessoa. Ele foi no necrotério, eu mesmo comprou cadáveres antigamente, isso era comum, mas enfim, não vou entrar nesse assunto porque eu não sei o certo, não lembro o certo. Ele foi lá, pegou os cadáveres, dissecou, abriu os músculos, desenhou as veias, desenhou os órgãos, desenhou o esqueleto e anotou isso tudo, cara. O cara aprendeu observando. Ele estava um passo à frente de todo mundo na época dele, né? Ele ajudou todo mundo a partir dele.
Hoje em dia eu ainda pego, vejo os desenhos deles e falo, nossa, cara, não vou chegar nesse nível não. O cara viveu há, sei lá quantos mil anos, mil anos não, né? Sei lá quantos anos atrás, sabe? Então assim, todo mundo pode, cara. Os caras antigamente, eles faziam desenhos em vidro. Como é que você, hoje, com a tecnologia que a gente não vai conseguir sentar e desenhar, fazer um desenho que for no papel? Dá pra fazer. E dá pra fazer de um jeito bem mais fácil do que você imagina. Né? A gente tem um pouco de medo do desconhecido, mas quando a gente começa ali bem devagarzinho, vai no caminho certinho, a gente sabe onde a gente vai chegar. A gente consegue ver lá o fim do túnel. Né? Então é isso, gente. Eu quero dizer que desenho não é dom. Desenho é habilidade. Né? A habilidade de você se autocontrolar. A habilidade de você saber que hoje talvez você não consegue, mas se você treinar hoje, amanhã você vai estar um pouquinho melhor. Né? A habilidade de pegar um papel e transformar a grafite em alguma coisa bonita. Desenho é isso. Né? Desenho é passar o que está aqui, filtrar por aqui e sair por aqui. Ó. Tá bom? E ficar registrado ali como uma fotografia de um sentimento. É realmente muito bonito assim. Né? E é com essa frase que eu queria encerrar o vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido bem claro, bem ilustrativo, né? Por mais que eu não tenha feito nenhuma ilustração ainda, mas eu creio que todo mundo conseguiu entender, tá bom? É isso então, tá? Um abraço a todo mundo e é isso. Não se travem por coisas pequenas, tá? Sigam seus sonhos, busquem o conhecimento através deles. Né? Aumente suas habilidades para aí sim você aumentar o nível dos seus sonhos. É isso, galera. Valeu!